Olá, meu nome é Vandré, sou professor da Universidade Federal de Itajubá e vamos para mais uma aula de resolução de exercícios trabalhando com funções na linguagem de programação C++. No caso, a gente vai desenvolver agora o exercício número 14. O enunciado dele é o seguinte: vamos tentar ler e entender o que está sendo pedido, que esse aqui é o exercício que já não está mais tão descrito o que é para fazer com todos os detalhes, assim como os outros não. Então isso aqui fala o seguinte: escreva um programa que tem uma função denominada soma2, então o nome da função é soma2, que seja do tipo void. Função do tipo void quer dizer que ela não vai te retornar nada pelo parâmetro, pelo comando return, e que receba três números float, vamos supor n1, n2 e n3, sendo que os dois primeiros números deverão ser somados e o terceiro número deverá conter a soma dos outros dois. Então seria simples, né? Se eu colocar n1, n2, n3, n3 é n1 mais n2. Tá, seria simples assim. Porém, salienta-se que o terceiro número deverá ser retornado a main. Então, a função main vai ter que receber o resultado do n3, porém a função é void. Então, o que a gente pode fazer para que uma função do tipo void retorne a função main? Como é que a gente poderia fazer isso? Para isso, a gente precisa utilizar a passagem de parâmetros por referência, que é utiliza aquele comercial. Então, nós vamos fazer isso aqui nessa aula de hoje. Então, vamos lá, exercício número 14. Vou desenvolver um novo projeto, console application, C++, eu vou chamar ele aqui de exercício de função, x, exercício 14. Vou abrir aqui o Manager só para a gente poder visualizar o código. Eu sempre fecho aqui para poder trabalhar. Se aparecer algum erro, eu mando aparecer aqui a barra de logs, que fica aqui do lado. Então, aqui é o nosso código. Eu vou pedir para ele poder digitar dois números. Vou dar um cout e vou pedir para ele poder digitar dois números. Digite dois números. E vou aguardar ele digitar. Aqui dentro eu vou chamar eles de x e y. Eles podem ser do tipo float. Float x, y, e vou guardar a resposta também. Já vou criar uma variável chamada resposta e vou pedir eles para receber esses valores. X e y. Aqui eu vou fazer o seguinte: o nome dessa função é soma2, né? Eu falo que resp. Eu poderia falar, verdade, tenho um detalhe que eu havia esquecido. Essa função é do tipo void, então eu não posso guardar uma variável chamada resp, não. Eu vou colocar aqui o z, por exemplo. Então, eu vou chamar a função nossa que chama soma2, passando x, y e z. Então, de acordo com o enunciado diz o seguinte: diz que o resultado da soma vai estar guardado em z. Então vamos confiar que o resultado vai estar guardado, o resultado da soma vai estar guardado em z. E vou imprimir aqui. O resultado da soma é. E agora vou escrever z na tela. NDL para poder pular para a linha de baixo. Então, o resultado da soma é de x e de y é z. Cabe a gente desenvolver essa função soma2. No enunciado falou que essa função tem que ser do tipo void, soma 2, e eu passo três números float. Um float n1, um float n2 e um float n3. São três variáveis que, como sempre, eu pego o protótipo da função, copio e colo ele aqui embaixo para a gente poder fazer a definição da função. O que a função n3 é? O que a variável n3? n3 é n1 mais n2. Só assim resolve o nosso caso? Vamos ver o que vai acontecer. Não vai resolver, mas eu quero mostrar aqui para vocês o que vai acontecer. Vou colocar dois números, vou colocar 2 e 3. 2 e 3. A soma é, apareceu um número maluco aqui. Esse número aqui corresponde ao valor de z. Mas vamos entender o que acontece. Eu falei que digite dois números, eu declarei x, y e z. Nesse momento, x vale quanto? Ele vale o que a gente chama tecnicamente de lixo. Ou seja, não é nenhum valor correspondente, nenhum valor que tem algum significado para a gente. Y vale o quê? Lixo também, Z vale lixo. Só que nesse meio termo, eu falo o seguinte, assim, que é o comando de receber valor, falo que para poder atualizar o valor de x para o que a pessoa digitou. No caso meu, eu digitei 2. E y eu digitei 3. Então, vou passar para a minha função 2, 3 e lixo. Essa função vai receber 2, 3 e lixo.
certo? Aqui ela vai trabalhar assim, desse jeito. Eu falo que 2 mais 3 vai ser o valor de 5 que vai ser substituído por N3. Então N3 agora vale 5. Mas e o que eu fiz com o N3? Não fiz nada com ele. Então Z, que valia lixo, vai continuar valendo lixo, e N3, que vale 5, morreu aqui. Não tinha mais nada para poder fazer. Uma coisa que eu podia fazer seria escrever return, alguma coisa, por exemplo, return N3. Mas como a função é do tipo void, ela não vai aceitar que eu retorno nada. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso passar N3 por parâmetro. Como é que eu passo por parâmetro? Eu coloco o E comercial. O que isso significa? Significa que Z é uma variável minha que eu vou declarar ela aqui. De início ela vale lixo. Na hora que eu passar para minha função, ela vai valer lixo. Porém, quando eu passar x, que vale 2, por exemplo, vai passar para N1. N1 vale 2. Se eu alterar o valor de N1, eu só alterei N1, não altero o valor de x. Mesma coisa com Y. Se Y vale 3, N2 vale 3 também. Mas Z, que eu passei por referência, o que isso aqui significa? Significa que esse aqui vale lixo, então quer dizer que N3 vale lixo. Se eu falei que N3 é a soma de N1 mais N2, então isso quer dizer que se valia 2 e 3, eu passei o parâmetro N3 por referência. Isso significa que na hora que eu alterar N3 e ele virar 5, Z vale 5 na hora. Então não preciso nem retornar, simplesmente se eu alterar N3 eu altero Z, se eu alterar Z eu altero N3, porque elas são a mesma variável, se referencia ao mesmo espaço de memória. O que isso significa? Significa que se eu alterar uma, eu altero a outra, se eu alterar a outra, eu altero uma. Como eu já havia explicado, esse aqui é o tipo de passagem de parâmetro por referência. Esse tipo de passagem de parâmetro sem o E comercial é o que a gente chama de passagem de parâmetro por valor. Eu passo o valor aqui, ele vai vir um valor para cá, porque o x vai seguir um valor, o n1 vai seguir com outro valor. Já n2 tá a mesma coisa, esse aqui vai seguir com valor, esse aqui vai seguir com outro valor. Eu só passei o valor para ela e pedi para ele poder fazer os cálculos. Já z e n3, eles são a mesma variável. Então se eu alterar n3, eu altero z. Então vamos executar aqui e vamos ver o que vai acontecer. Agora, eu escrevi 2 e 3, agora, o resultado da soma é 5. Antes, se eu tirar o E comercial, só esse aqui, não vou alterar mais nada, vou executar, vou escrever 2 e 3, o resultado é lixo. Eu volto e coloco o E comercial, novamente, executo. Se eu colocar 10 e 20, por exemplo, o resultado é 30. Então com isso a gente aprendeu um pouquinho mais sobre como é que a gente trabalha com o passagem de parâmetro por referência. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar enviando por e-mail ou então colocando aqui nesse próprio vídeo, no comentário desse vídeo, para poder sanar todas as dúvidas que vocês tiverem. Até mais!